Seria a ciência moderna a nova religião do homem? Boa noite, senhores. Hoje eu fui à missa, espero que os senhores também tenham ido, e o santo que nós estávamos celebrando me estimulou a gravar esse vídeo antes de dormir, né? Hoje a gente celebra São Alberto Grande, né? E eu vou, infelizmente o meu missal, ele é um missal aqui pré-55, ele está caindo aos pedaços e a parte da descrição do santo está aqui atrás, aqui está o evangelho. Então eu vou pegar o missal em inglês e traduzir a descrição de São Alberto, né? Para aqueles que sempre argumentam que a igreja sempre foi contrária à ciência, né? Então olha lá, São Alberto, filósofo, teólogo, cientista e um homem extremamente culto, né, no seu tempo, nasceu por volta de 1206 e morreu em Colônia em 1280. Ele entrou na Ordem dos Pregadores, né, a Ordem dos Dominicanos, e teve como pupilo nada mais, nada menos do que São Tomás de Aquino, né? A sua atividade científica contemplou astronomia, cosmografia, meteorologia, climatologia, física, mecânica, arquitetura, zoologia, botânica, agricultura, navegação, artes têxteis. E, além disso, ele compilou uma enciclopédia com conhecimento daquela época, né? Em 1260 ele foi consagrado bispo de Ettringensburg. Ettringensburg. É assim que se pronuncia, o meu alemão é até melhor do que o meu inglês. Então, se você acha que isso não foi bem pronunciado, é porque você claramente precisa ter aula de alemão. Mas ele se aposentou depois de 2 anos, tá? Então, ele é conhecido na igreja como o Doutor Universal, tá? Ele foi beatificado em 1622, canonizado e declarado doutor da igreja em 9 de janeiro de 1932, tá? E por que que eu resolvi gravar esse vídeo sobre a ciência moderna e o aspecto religioso que ela tem? Porque o evangelho, e principalmente a epístola de hoje, são extremamente atuais e eu acho que elas se referem ao tempo que nós estamos vivendo hoje, tá? Nós vivemos um tempo em que a sociedade está completamente paganizada, tá? Todos os erros e excessos que a gente observou ao longo da história nas sociedades que entraram em decadência, seja o Império Romano, entre outros, a gente vê atualmente. E pior, essa decadência é considerada virtude para os modernos, né? Então, a promiscuidade sexual, a eugenia, né, pelo aborto, a eugenia na eutanásia, o homossexualismo, tudo isso é considerado uma virtude, né? Tanto que o orgulho gay se usa um pecado, o pecado do orgulho, para se designar um outro pecado, né, que é o homossexualismo. Mas enfim, nós vivemos em uma sociedade que está completamente degenerada, né? O ateísmo é rampante, né? Só que o homem, ele é um animal religioso. Nós somos criados por Deus e o nosso fim último e primeiro, né, a nossa causa primeira e a nossa causa última é Deus. Então o homem tem dentro de si essa espiritualidade, tá? E se ela não for ordenada para Jesus, ela será ordenada para o erro. Então, se você pegar todas as sociedades ao longo da história, quase nenhuma, se é que alguma, era ateia. Todos, até o índio lá na Amazônia, ele tem algum tipo de Deus que ele adora, seja ele o sol ou o que quer que seja, né? Porque essa religiosidade ela é natural. E até o evolucionista vai concordar comigo. Ele vai dizer que existe um gene da religiosidade, porque é impossível negar este fato óbvio, tá? E alguns vão simplesmente dizer que nós somos a modernidade, os avanços tecnológicos nos permitem ir contra essa tendência instintiva do processo evolutivo que é a religiosidade, tá? Então nós superamos
o nosso aspecto animal. Mas nem o evolucionista vai negar que o homem tem uma certa religiosidade, tá? E quando nós tentamos tirar essa religiosidade, né, eliminar Deus da nossa vida, eliminar a Igreja Católica e apostatar, nós não nos tornamos verdadeiramente ateus. Nós não passamos a acreditar em absolutamente nada. A gente simplesmente substitui a crença em Deus por uma outra crença. E a religião moderna é o cientificismo, que inclusive eu já falei sobre isso. Então, hoje a ciência moderna, ela tem um caráter religioso, tá? Ela inclusive tem um aspecto bíblico. Todo homem se pergunta de onde ele veio. Qual é o Gênesis? Qual é a minha origem? Todas as pessoas se fizeram essa pergunta em algum momento. Até uma criança pergunta: papai, de onde que eu vim? Tá? A religião, ela tem uma explicação. Você é uma criatura de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Você tem uma alma imortal, criada para a vida eterna. E você está aqui para servir a Deus e se conformar com a vontade dele. E fazer aquilo que ele determinou que você fizesse. Isso muitas vezes é manifestado pelos dons que ele te dá, tá? Não é que Deus vai descer do céu para falar com você face a face, você deve fazer isso ou aquilo. Novamente, os talentos que você tem, você deve usar para glorificar a Deus, tá? Então, só um segundo, que eu tenho que... Ninguém é de ferro. E foi um dia longo, tá? Então, todo homem se pergunta. É óbvio que a ciência moderna, ela tem a sua versão do Gênesis, e é o quê? O evolucionismo. Porque nenhum homem, nenhum ateu se daria por satisfeito de não ter respostas para a sua origem. É por isso que Richard Dawkins fala que antes de Darwin era impossível um ateu se sentir plenamente realizado, porque não havia uma explicação para a sua origem. Era um que a gente chama de fato bruto. Né? É porque é. Então, a religião cientificista bolou um Gênesis. Você é... Opa, tá entrando em foco aí. Você é o fruto... Opa, eu odeio autofoco. Você é o produto de um processo ao acaso, cego, o acúmulo de mutações ao longo de milhões de anos e você está aí. Tá? E você não tem propósito nenhum, apenas sobreviver e reproduzir. Tá? Nós já falamos sobre isso a exaustão. O cientificismo, a religião cientista, também tem um apocalipse, para dar um segundo exemplo. Hoje, o apocalipse climático está aí em todo lugar. Nós temos que trocar os nossos combustíveis, nós temos que deixar de fazer coisas, parar de comer carne, comer apenas insetos. Os ônibus aqui da Inglaterra são todos elétricos, eles querem tornar todos os carros elétricos até 2035, não querem que você coma aquilo. Se não me engano, a Holanda mandou os fazendeiros matarem as suas vacas porque elas peidam demais e estão causando dano à sociedade, à atmosfera, sendo que as plantas adoram CO2, tá? Inclusive eu vi alguns artigos recentemente falando exatamente isso, que olha, as árvores vão gostar desse aumento de temperatura, mas é claro que eles, né, apesar de admitirem isso, eles vão dizer, mas ainda assim o aumento de temperatura é ruim, tá? Então, assim, nós temos um Apocalipse, nós temos um Gênesis, nós temos padres, né? O sujeito de jaleco que te fala o que você deve acreditar. Veja aí o pessoal no comentário de YouTube, eles têm um credo, né? Eles falam, a evolução é um fato. O que o cientista fala é um fato que eu devo acreditar. Se eu pedir para essas pessoas que dizem que tal e tal coisa científica é um fato, eles sequer seriam capazes de me explicar o porquê que aquilo é um fato. Ele vai repetir um jargão que ele aprendeu na escola, que ele não saberia explicar ao vivo, caso ele fosse questionado. E essa é exatamente a posição de muitos cristãos, né? O ideal é que a gente conheça a nossa fé muito bem, e no passado as pessoas sabiam muito mais, né? As pessoas sabiam o seu catecismo, mas um indivíduo ignorante, enfiado lá no countryside, né? no campo, né? Com uma educação baixa, ele não tem condição de saber definir, por exemplo, o que é a... Nossa, esse negócio está focando mal toda hora, hein?
ele não saberia definir filosoficamente o que se trata a transubstanciação. Então basta ele acreditar, por um ato de fé, no que a igreja diz. Porque não é errado você acreditar em uma instituição que é infalível, né? Porque Deus estabeleceu essa igreja. Então você se conformar com as verdades dadas pela igreja é algo totalmente racional. Mas o ateu, ele faz exatamente o mesmo com uma instituição humana, né? Uma instituição humana que está constantemente cometendo erros, né? A ciência, ela caminha a trancos e barrancos. E até um cientista honesto vai te admitir isso. Não existem fatos na ciência. O que existem são o que a gente chama de working hypotheses, uma hipótese em andamento, que pode mudar semana que vem, né? Por exemplo, se acreditava que havia um éter no espaço, hoje não se acredita mais, tá? Se acreditava que os continentes eram estáveis, hoje se sabe que existe tectônica de placas, tá? Então as coisas mudam. Mas esses indivíduos, pregando um credo que eles sequer compreendem, vão te dizer que não, isso é um fato incontestável, que se você negar, você é um herege. Você está negando o dogma e você deve ser o quê? Cancelado, excomungado. Tá? Então, a religião moderna, ela tem um caráter completamente religioso. E se você questiona o dogmatismo da religião cientificista, o que, que você recebe? Tapas, agressividade, emoção. Por quê? Porque é normal. Se aquilo é a sua visão de mundo, se a ciência passa a ser toda a sua estrutura, né, que ordena a sua moral, né, a sua identidade, como você deve viver, que não deixa de ser a moral, né, a sua explicação para tudo, a sua epistemologia. Então, se você tem alguém que questiona isso, é a mesma coisa de alguém questionar a minha religião. Você vai ficar exaltado, e é o que você observa, né? Por que, que as pessoas se exaltam quando alguém questiona uma teoria científica? Seja qualquer for. Big Bang, que eu inclusive defendo, ou evolucionismo. Por que, que essas pessoas se exaltam? Não é que rejeitar que você é parente do macaco vai trazer uma calamidade médica. Não. 99,9% das pesquisas feitas sobre evolução, elas não têm aplicabilidade nenhuma para a vida de qualquer pessoa. Então, por que, o indivíduo fica tão exaltado quando você questiona uma teoria? Porque para ele não é uma teoria, é uma religião. Você está atacando algo que é o centro da vida dela, tá? Que informa toda a visão que ela tem do mundo. Tá? E então, para finalizar, eu vou ler o que São Pedro e Nosso Senhor tinha a dizer aí, ó, 2000 anos atrás, que totalmente previu o que nós estamos vivendo hoje em dia. Tá? Então vamos lá. Epístola, 2 Timóteos 4, capítulo 4, versículo 1 até 8. Caríssimo, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua vinda e por seu reino. Prega a palavra. Insiste. Quer agrade, quer desagrade, repreende, suplica, admoesta com toda paciência e doutrina. Porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir, ou pela vã curiosidade, e afastarão os ouvidos da verdade para abrirem as fábulas. Tu, porém, vigia, trabalha em todas as coisas, faze obra de um evangelista, desempenha o teu ministério, sê sóbrio. Quanto a mim, já estou por ser crucificado, e o tempo de minha morte se avizinha. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me esperar a coroa da justiça,
que me está reservada, que o Senhor, justo juiz, me dará nesse dia, e não só a mim, como também àqueles que desejam a sua vinda. Então, São Paulo, nos avisa dos falsos ensinamentos que serão comuns. Que as pessoas elas vão acreditar em coisas não porque elas são verdadeiras, mas é porque essas coisas se conformam com os seus desejos pecaminosos. Então, se o sujeito ele está querendo pecar contra a castidade, viver uma vida de promiscuidade, ele vai abraçar alguma filosofia, alguma hipótese científica que se conforme com esta vida. Tá? Mesmo que ele não perceba isso. Não estou dizendo que ele deliberadamente faz isso. Alguns o fazem. E alguns levam outros ao erro de propósito. Que eles querem liberar a sociedade. Os revolucionários sexuais aí do passado tinham essa intenção. Te libertar da opressão cristã no mundo. Outros fazem sem perceber. Sequer percebem que toda a sua visão de mundo é construída em cima dos seus desejos. Tá? Então, e outra coisa importante que tem aqui é que São Paulo pede que nós preguemos. Eu conheço várias pessoas que pensam como eu, algumas cientistas, outras não, mas algumas que são cientistas, e elas não colocam a sua opinião a público por medo da represália. Não cabe a mim julgar cada pessoa individualmente. Se você tem uma família, você precisa prover para essa família, talvez se expor demais, desnecessariamente, não seja prudente. Mas, e isso deve, obviamente, ser consultado com um bom padre. Porém, a regra geral é, se você sente vergonha da sua missão, se você sente que o seu compasso moral, que a sua consciência está te acusando, que você sente vergonha de não se expressar em um ambiente de trabalho por medo da represália, isso geralmente indica que você está sim agindo de forma covarde. Porque nada melhor do que sofrer por Cristo. E eu não sou modelo nenhum para isso, tá? Já houve situações, já fui corrigido sobre a minha conjugação do verbo haver. Então, peço perdão se errei, que o meu português está um lixo. Mas, enfim, tiveram situações em que eu deveria ter agido, defendido a palavra de Cristo e me considerava um machão e não o fiz por covardia. Então, eu não sou bastião não sou São Paulo. Pelo contrário, sou um fraco medíocre. Mas estou tentando, ao menos nesse aspecto da evolução, informá-los da verdade. E eu sei que tem outras pessoas que trabalham e que pensam igual, mas temem perder o emprego, temem isso ou aquilo e não falam. Então, se os senhores forem assessorados por um padre e se a consciência dos senhores estiverem acusando, falem. E não em relação a qualquer coisa. Porque ser perseguido por Cristo, aquele que tenta preservar a vida, perderá a vida. Mas aquele que perder a vida, ganhará, né, a vida eterna. Então nós devemos celebrar a perseguição, rezar por aqueles que nos perseguem e agradecer que nós, miseráveis, medíocres, podemos sofrer por Cristo. Então é isso que São Paulo está dizendo. Fale. Ainda que você seja criticado, não tema. Ele foi martirizado. Então, para finalizar, o Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força,
como há de receber nova força? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida. E ninguém acende uma luz para pô-la debaixo do alqueire, mas sim no candeeiro, para alumiar a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aqui até o protestante se ferra, né? Porque fazer obra para quê? Que basta é ter fé, né? Mas está aqui Cristo pedindo para você fazer boa obra. E ao fazer boas obras, que é sempre movida pela graça de Deus, porque você não faz nada de bom nessa terra que não seja movido por Deus, tá? Então aí que entra a questão da graça, mas ainda assim você precisa cooperar com a graça, porque Deus não é, você não é uma marionete que Deus vai te forçar, Deus te move e você move junto, tá? Então nós acreditamos na graça. Ela é o que move o homem a fazer boas obras, mas as boas obras elas são necessárias, tá? É Jesus que está falando, sou eu não. E ao fazer essas boas obras, você glorifica a Deus. Né? Porque Ele te deu talentos, não para você esconder, cavar o talento e deixar lá, mas para você multiplicar esses talentos. Então você precisa fazer uso dessa graça que Deus te deu. Alguns para falar em público, outros para servir na calada da noite de outra forma. Aí você tem que descobrir qual é o seu talento, como Deus quer que ele seja utilizado, e você muitas vezes vai precisar de alguém para te ajudar nesse processo, geralmente um padre, ou alguém com maior experiência que você, alguém sábio, né? Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir e sim cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, nenhuma letra, nem um pontinho desaparecerá da lei, até que tudo seja realizado. Aquele, pois, que transgredir um destes mandamentos, por pequeno que seja, e ensinar assim aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus, mas o que guardar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. E hoje o que nós temos é exatamente pessoas que ensinam coisas contrárias ao mandamento de Deus. Inclusive, não sei se eu já mencionei nesse vídeo, a Inglaterra está para votar uma lei de eutanásia, tá? A Inglaterra já aprova o aborto até, sei lá, 6, 7 meses de idade e agora quer permitir a eugenia, né? A eliminação daqueles que estão doentes ou idosos, etc. Né? Então, senhores, não se iludam. Quando os senhores debaterem um cientificista, vocês não estão debatendo alguém que está trazendo argumentos científicos na maioria dos casos. Está debatendo um indivíduo religioso. Então você deve ter isso em mente, porque a reação que os senhores vão ter, né, que essas pessoas vão ter contra os senhores será uma reação passional. Será uma reação de alguém que está tendo sua fé questionada. E não um indivíduo que está tendo um debate argumentativo coerente sobre uma posição científica. Tá? Então tenham isso em mente para que a sua apologética seja proporcional, né, ao que a posição do indivíduo. Tá? Inclusive hoje, só para fazer mais um último comentário, nós tivemos uma recente ordenação de um padre da Fraternidade São Pedro, tá? E hoje foi a sua... Ele não deu a missa, mas ele estava lá. E houve uma cerimônia belíssima, que é comum, né, na ordenação. O padre ele dá para quem quiser, né? Você vai lá onde você recebe, né, no altar rail, não sei como é que chama isso em português, né, onde você ajoelha para receber a comunhão. Missa tridentina, óbvio. E o padre te dá uma bênção, né? O padre recém-ordenado. Né? E ele te dá as mãos, ele põe as mãos na sua cabeça, ele te dá uma bênção, e ele te oferece as mãos, e você beija as mãos recém-consagradas. Né? E ele te dá um cartãozinho, não ele, né? O auxiliar te dá um cartão, que é né, dando o nome da pessoa,
né? O contato como forma de agradecer a Deus por essa alma que é dedicada a Ele, né? E eu digo isso porque as mãos do sacerdote são consagradas a Deus, né? E é por isso que ele dá as mãos e nós beijamos, porque essa mão é aquela que vai consagrar a hóstia, que vai em persona Christi tornar aquele pão e aquele vinho o corpo e o sangue de Cristo. Então você, seguidor meu de Missa Nova, que recebe comunhão da mão de leigos, ou que você é um ministro extraordinário ou quer ser um ministro extraordinário, não o faça. Suas mãos não são consagradas a Deus. Você não tem direito de tocar a hóstia. Tá? Então, espero que esse vídeo seja de serventia a alguns dos senhores. Então, que São Alberto... Eu falei São Alberto Grande, né? Porque eu traduzi diretamente do inglês, mas acredito que seja no português São Alberto Magno, né? Então, Santo Alberto Magno, ora pro nobis. Tenham um excelente final de semana e os vejo, quem sabe, no domingo. Tchau, tchau.